Quem aqui teve a alegria de ser pastoreado pelo pastor Márcio Valadão? Deixa eu ver. O que eu vou pregar hoje é uma frase que o nosso querido pastor sempre falou: como termina é que se conta. É como termina que se conta. Nós estamos a 24 horas de acabar o ano. E o texto primeiro que eu li fala que o fim é melhor do que o início. Mas não parece que faz sentido. Por exemplo, é melhor o fim de um casamento ou o início de um casamento? O fim. Quando você chega até o fim e um enterra o outro, e você cumpriu os seus votos, Deus vê beleza nisso. O que é bonito? Você trabalhar num lugar, sai daquele lugar, foi um exemplo ali dentro, deixa as portas abertas. Um dia, se você quiser, você pode até voltar para aquela empresa, porque você terminou bem. Eu posso ficar aqui citando tantos exemplos. O Brasil, existe no Brasil e em vários lugares do mundo a ditadura do novo. Sabe o que é a ditadura do novo? A mulher novinha é melhor do que a mais velha. Quem falou? O carro novo é melhor do que o mais velho. Então conversa com o Fiat 147 para mim, porque é ele que está tirando os outros de atoleira aí toda hora. Nós temos essa ideia de que tudo que é novo é automaticamente bom, e tudo que é velho não é bom, e tudo que está no fim tem que acabar logo. Esses dias eu fiquei triste que uma pessoa virou para mim e falou assim: ai pastor, eu estou querendo avançar a minha vida, mas estou com um problema que está me impedindo. Eu falei: o quê? A minha mãe, ela está com Alzheimer e morre, não morre, e a gente já está pedindo Jesus para já levar, para a gente ficar. Eu não acreditei muito, sabe? Eu fiquei ouvindo. O apóstolo Paulo fala que nos últimos dias o amor das pessoas esfriaria. Quem me dera ter minha mãe viva com Alzheimer, ia ser muito bom. Tem 40 anos que eu não vejo minha mãe. Eu queria muito tê-la. Se você vê a sua mãe com Alzheimer como um empecilho para você chegar em algum lugar, você não está entendendo. Uma mãe com Alzheimer é uma chance de você fazer por ela o que ela fez por você a vida toda. Mas a gente não vê isso, porque a gente acha que o início é bom. Não, bom é o fim. Até na caminhada cristã, você entrega a vida para Jesus, começa a caminhar com Ele, vem lutas, tentações, perde amizades, uma hora cai, levanta, vai. E como é que termina essa história? Com a gente entrando um dia nas portas de ouro da cidade santa. O fim é muito melhor do que o início. O fim é muito melhor do que o início. E o texto está dizendo, eu posso afirmar, que o fim desse ano é muito melhor do que um simples começo que vai ter ano que vem. Ano que vem, janeiro, vai ser uma construção, mas vai depender da minha caminhada para ver como será. Como você termina 2025 é muito mais importante do que viver o 2026. Por quê? Porque senão você corre o risco de levar 2025 com você para 2026. Você tem que fazer as pazes com 2025. Você tem que, dessas próximas 24 ou 26, 27 horas que faltam para acabar o ano, você tem que começar a tirar as coisas de 2025 de você, colocar no caixote e abandonar. Deus quer entrar com você 2026 zerado, para viver uma nova história. Mas se você vier trazendo um monte de tranqueira desse ano para o ano que vem, você não vai chegar em lugar nenhum. O fim é melhor. Como terminamos vai determinar como começamos. Como terminamos vai determinar como vamos terminar também daqui a 12 meses. Por isso, temos que prestar muita atenção no que a gente está fazendo agora. Não é só que roupa eu vou usar amanhã, aonde que eu vou. Tá, vou lá para a arena, aí chego lá, chove, eu escondo um pouco. Não. É o seu coração, é a sua mente.
é como você devolve a Deus 365 dias que Ele te emprestou. Todos nós ganhamos porções iguais. A única coisa que o socialismo, o comunismo é bom é nisso. Todo mundo recebe a mesma quantia de dias, de horas, de meses, de anos. Uns fazem uso melhor, outros pior. Uma coisa é certa: nós precisamos terminar bem. Terminar bem não significa tudo deu certo, não. A maioria de nós aqui, a maioria de nós, tudo que a gente está vivendo hoje, não vou dizer tudo, mas quase tudo é fruto daquilo que a gente mesmo decidiu. Ninguém te fez vir aqui essa noite, você quis. Ninguém te força a casar. Eu nunca vi um casamento com um revólver na cabeça de alguém. Casa, você vai casar com ela. Nunca vi. Aí depois vem falar com a gente: ai, essa praga, essa cruz. Não, mas você casou sem ser obrigado. O emprego que você está nele, duvido que alguém foi lá, sequestrou. Aí quando você abriu os olhos, você estava amarrada lá e tinha que assinar a carteira obrigado. Duvido. Existem coisas que vêm sobre nós que a gente não quer? Sim. Você não escolhe uma enfermidade, você não escolhe um assalto, você não escolhe uma depressão, você não escolhe. Mas a grande maioria das coisas que nós estamos sentados aqui hoje, terminando 2025 com elas, foram fruto das nossas decisões. E se foram fruto das nossas decisões, ainda dá tempo de decidir para terminar bem, porque como termina que se conta. Estou vendo que vocês não estão entendendo nada. É muita fome, né, gente? Vou ver se eu acordo vocês então com essa notícia aqui. Olha essa notícia. O nome da mulher é Molly Cochran, uma americana, tá a fotinha dela aqui. Morreu em 2019. A história dela é a seguinte: ela morreu aos 45 anos em 2019. Ela teve câncer de mama em 2011. Casada, e ela e o marido lutaram muito. 2011. E ela venceu o câncer. Mas 2015 o câncer voltou. Batalhou muito até 2018. Acho que dá para pegar o rosto dela aqui. Vem cá. Batalhou muito até 2018. 2018 o médico falou assim: não tem mais o que fazer. Aí o que ela fez? Vou terminar bem. O que ela decidiu? Divorciou do marido dela, que estava casado com ela há quase 20 anos, que foi o guerreiro que lutou do lado dela na hora que os cânceres apareceram. E ela fez sexo com 200 homens diferentes nos dias que restavam a ela, porque ela queria terminar a vida do jeito dela. E aí ela explodiu mundialmente, porque enquanto ela fazia o sexo, entregou os filhos para o marido e divorciou num casamento bacana de quase 20 anos, ela fez um podcast chamado Dying for Sex, morrendo pelo sexo. Consegui acordar vocês agora, ou vocês ainda estão pensando? Acho que agora eu consegui, né? Deixa eu tentar achar o sermão aqui para eu voltar para ele. Terminando. Aqui também a gente custa achar as coisas. O que eu estou pregando para você aqui hoje? As nossas decisões vão levar a gente para finais trágicos ou para finais maravilhosos. Pastor, mas acabou o ano. Cara, não acabou. Todo ser humano está a uma oração de ver a história completamente transformada. Eu não sei quanto tempo você ora, mas eu posso fazer uma oração de 1 minuto, e esse ano ainda terminar como um dos melhores anos da nossa vida. Quem sabe Deus lá do céu está olhando e falando assim: a minha filha não está enxergando, mas esse ano eu derramei sobre ela livramentos e bênçãos, mais do que em todos os anos da vida dela, mas ela ainda está contando um ano negativo. O dia que ela descobrir.
Mas se você termina um ano com gratidão, e termina um ano com a motivação certa, e com o desejo de servir Jesus, você vai terminar bem. E terminando bem, você já lançou a base para um 2026 maravilhoso. Não é vai com Deus 2025, não, é tchau, nós vamos nos despedir, mas nós vamos nos despedir bem. Eu li uma matéria essa semana que disse que esse foi o pior Natal no mundo, porque foi o Natal onde mais famílias não puderam se reunir, porque todo mundo está brigado com todo mundo. Então teve que ter vários micronatais. Então sei lá, pega lá a família lá, Teixeira, reunia todos os Teixeira, agora ficou 4 casas. Quem não tinha nada com isso teve que dar uma passadinha nas 4 casas. Sabe por causa de quê? Por causa de 4 demônios. Eu não vou largar de fulano, eu não quero ver esse clã, eu quero que fulano morra. Gente, se a gente não consegue parar para sentar, para orar no Natal sobre a nossa família. Ah, Luciano, você não sabe a confusão que é. Amigo, eu tenho família. Ontem eu fiz uma live com a minha família, eu não sei quantos aqui viram. Eu fiz uma live, sentou todo mundo assim, e eu fiz uma live. A live era sobre a nossa caravana para Israel. Sabe como é que eram os comentários? Ninguém falava de Israel, era assim: como é que faz para ter uma família assim, hein? Ai, como é que faz para ter os filhos dentro de casa sem um morder o outro, hein? Ai, nossa, que legal, sua filha é casada, seu filho é casado? É, nossa, que lindo. Aí eu tentando falar de Israel, mas o povo... As pessoas estão tão assim, desacreditadas de que podem ter uma família bacana, de que pode ter um futuro bacana. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não tem filhos prediletos. Ele não fez na minha vida porque eu sou melhor, pelo contrário. Eu tenho uma teoria que os negócios que terminam com inho não presta muito. Se Ele fez comigo, Ele vai fazer com você também. Muito fraco esse amém, tá? Se Ele fez comigo, Ele pode e vai fazer com qualquer um aqui dentro. Então eu quero te dar algumas dicas para você terminar esse ano bem, porque eu sei que tem muita gente cansada, abatida, sozinha. Então vamos lá, vou pedir os meninos da mídia para me ajudar. Primeiro, você pode estar terminando o ano cansado, mas não desanimado. Cansaço, sim, porque um cansaço é resultado da queda. A gente trabalha, a gente corre, a gente preocupa, mas desanimado não. O desânimo não faz parte do vocabulário de um cristão. Nós temos o espírito da vida dentro de nós. E se você quer terminar bem 2025, você pode estar no grau de cansaço que for, mas aquele meio sorriso no rosto assim, ó, tem que ter. Você está rindo por quê, trem? Você não tem nada, você não tem onde cair morto, você não tem onde passar a virada amanhã. Eu tenho sim. Eu tenho um amigo mais chegado que um irmão. Eu tenho meu nome no livro da vida. Eu sou herdeiro de todas as coisas. O desânimo não pode tomar conta de você, mulher. Homem, não existe homem desanimado. Homem, deixa eu te explicar isso aqui. Você sabia que o homem só tem valor pelo que ele faz? As únicas pessoas que têm valor pelo que são é criança e mulher. Criança e mulher não precisa, é só existir. Respirar, põe para dentro, põe para fora. Você vê uma criança, você espera alguma coisa da criança? Ai, que linda! Todas são lindas, de qualquer cor, de qualquer raça. Criança é linda, sim ou não? Mulheres são lindas. Não tem que. Vieram agora com o Monjara aí, mas homem não. Homem nem, ó. Homem tem 2 categorias: feio e muito feio. Agora, sabe como é que é um homem? Tem uma roda de pessoas aqui. O cara chega, e aí galera, beleza? E sai. Quando ele sai, sabe o que o pessoal aqui fala?
quem é ele? O que ele faz? Um homem não pode se dar ao luxo de ser um desanimado. O homem mete a cara, põe um carrinho de pipoca na porta da igreja, vai vender alfajor no sinal de trânsito. Um homem levanta cedo, se vira, calo na mão, vai pra cima. Homem não pode ter homem desanimado. E mulher também não está podendo também não. Eu estava liberando vocês, mas não vou desliberar. Ânimo, ânimo! Vocês viram aqui, gente, eu li 4 testemunhos aqui terríveis de pessoas que estão internadas. A mulher foi entubada 29 vezes e nós estamos sentados aqui e você está desanimado. Eu te garanto que ela gostaria de trocar de lugar com você. E nós estamos assim, ai, mas eu não consegui aquilo. Ai, mas... Show! Desânimo, sai dessa vida agora em nome de Jesus. Ânimo, venha ânimo do céu para você em nome de Jesus. Segunda dica para a gente terminar bem o ano: sem ter alcançado algum dos seus alvos, mas cheio de sonhos. Você não pode parar de sonhar. Sabe o que é sonho? Já viu aqueles vasinhos de planta? Lembra quando a gente estudava na 5ª série que a gente fazia aquele experimento de jogar um feijãozinho crescia? Um sonho é isso. É uma coisa pequenininha que Deus vai lá e planta em você. Aí a vida vai sendo tão cruel e o mundo vai ficando tão doido que você fala assim, essa sementinha aí, eu estava doido no dia que eu sonhei com isso. Não desiste não. Não desiste não, que nós temos um Deus capaz de surpreender a gente com um gol aos 45 do segundo tempo. Você só vai saber o resultado depois que o juiz apitar. E até agora não apitou. Sabe por que eu sei que não apitou? Põe o dedo assim, vê se está pulsando aí. Está pulsando? Aqui está. Se está pulsando, Deus não terminou o que Ele tem para fazer em você nem através de você. Então, keep dreaming, continue sonhando. Que sonho? Os sonhos mais lindos são os sonhos onde você prioriza os outros. Eu sonho em dar uma casa para minha mãe. Por que esse sonho é maravilhoso? Porque se um dia você tiver condições de dar uma casa à sua mãe, é porque Ele já te abençoou demais. Eu sonho em dar uma faculdade linda para os meus filhos, porque eu não pude. Se você conseguir pagar uma faculdade para os seus filhos, é porque Deus vai ter te abençoado. Eu sonho em ser um dos maiores, se não o maior ofertante dessa igreja. Se o seu dízimo cresceu, o seu salário explodiu. Ei, não pare de sonhar. Eu queria um dia ir na Disney, continue sonhando. Eu queria casar e ter uma família, continue sonhando. Eu queria ajudar, continue. Não é porque algumas coisas ou muitas coisas não aconteceram esse ano que você não vai ver seus sonhos realizados. Terceiro, para a gente terminar 2025 bem, você pode estar abatido, mas sempre muito agradecido. Eu já falei com Deus assim, Deus, eu prefiro ser mentiroso e fofoqueiro do que ingrato. Eu tenho umas conversas muito paranoicas com Jesus. Eu sentei um dia com ele e falei assim, Jesus, eu detesto fofoca e eu detesto mentira, mas eu prefiro ser os dois do que ser uma pessoa que nada que o Senhor me dá é suficiente. Eu estou sempre de olho no que está faltando, estou sempre de olho no que o Senhor ainda não me deu, estou sempre reclamando da vitória que ainda não veio, da oração que não foi respondida, e eu não consigo dar graças a Deus pelo que já chegou até mim. Gente, nós não suportamos gente ingrata. Você aguenta uma pessoa ingrata? Não dá vontade na gente de agredir? Jesus também tem uns versículos nada a ver, né? Por que não pode pegar a pessoa e dar nela uma costa? Podia poder, mas não pode. Você não pode agredir. Mas a ingratidão faz você ter impulso de querer fazer o mal para a pessoa. Eu me lembro que uma vez eu vi uma pessoa pedir um favor para outra.
Aí a pessoa fez. Pediu de novo, a pessoa fez. Pediu a terceira vez, a pessoa fez. Pediu para a quarta vez, o mesmo favor. Na quinta, a pessoa falou comigo assim: Lucinho, eu vou dizer não, mas é só porque eu quero ver o coração dessa pessoa. Eu vou ajudar, mas de cara eu vou dizer não. Quando ele falou não, aquela pessoa, eu vi a cena, bateu porta, xingou, gritou, falou palavrão. Você ser grato torna você um ser humano de uma categoria prime. Você é prateleira de cima. As pessoas agradecidas são as mais legais de você conviver. Para de viver com os olhos da escassez e olha o muito que Ele já te deu. O hino diz: conta as bênçãos, quantas são recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Gratidão. Ai, pastor, mas eu queria ter feito algumas coisas esse ano, eu não fiz. Dê graças a Deus. Pastor, o meu namoro deu errado. Às vezes ia ser um livramento muito grande, meu Deus do céu. Eu não sei. Eu sei que a gente precisa se agradecer. Você está abatido? Abatido, mas estamos de pé. Aqui, ó. Está chorando aqui, ó. Mas o louvor está rolando. A lágrima está descendo, mas de pé. Como terminar 2025 bem? Quarto ponto: sem dinheiro, mas não sem recurso. Não confunda uma coisa com outra não. Ativo, papel moeda, grana é uma coisa, recurso é outra. Eu não sei aqui quantos acompanharam ou acompanham a história do Michael Schumacher. Schumacher e o Alain Prost comia poeira do Ayrton Senna. Eles só viraram campeões do mundo porque o Senna morreu. Senão eles não tinham ganhado nem para o ímpar. O Senna morreu, os caras começaram a ganhar. O Schumacher se tornou 7 vezes campeão do mundo. Quando ele ganhou, zerou tudo na Fórmula 1 e ganhou tudo, ele foi esquiar, estava de capacete, caiu, bateu a cabeça numa pedra, e hoje ele está em estado vegetativo, tetraplégico, e perdeu todos os patrocinadores, os bens dele todos estão indo embora no tratamento caríssimo que ele faz. Não tem uma foto, não tem nada. O que você prefere, dinheiro ou recurso? Eu prefiro recurso. Sabe o que é recurso? É ter força para comer um pão e tomar um café de manhã e levantar e poder ir trabalhar. Do que adianta 10 milhões na sua conta se você não consegue levantar? Você não consegue conversar? Deus plantou em você aí, ó, recursos dentro de você. Sabe o que você tem que começar a falar com Deus? Deus, eu não quero, eu quero, Deus, uma ideia. Se Deus te der uma ideia, você muda a história da humanidade com uma ideia. Uma. Eu estava nos Estados Unidos esses dias, que o pastor André Valadão veio pregar aqui no Brasil. Ele falou: Lucinho, prega para mim aqui, enquanto eu vou no Brasil pregar. Eu falei: vou. Cheguei lá nos Estados Unidos, cheguei lá no hotel. Falei: Pati, aqui não tem aquelas mangueirinhas que a gente tem no Brasil de limpar por baixo, não? Menina, se eu vender essa mangueirinha aqui, nós vamos apodrecer de ganhar dinheiro. Você lembra, né, que o avô dele era o bidê. Bidê faleceu, veio a mangueirinha. Eu falei: um país desse de primeiro mundo, com o Mickey, com Elon Musk, com tudo de bom, e não tem uma mangueirinha básica. Direto eu estou em casa, eu tenho ideia, sabe para quê? De aplicativo. Eu não mexo com isso, mas a minha cabeça é muito... Eu tenho 54 anos só no corpo, mas a minha cabeça... Eu leio muito, eu converso muito com todo mundo, então eu fico procurando soluções para as coisas. Uma ideia, e você muda a sua família, você muda a história de Belo Horizonte, você muda a história do Brasil. Um doidinho falou assim: eu quero dar ré no foguete. Acabou com a vida dos coaches, que era a única frase que os coaches falavam era o quê?
foguete não dá ré, agora dá. Não sei qual vai ser a próxima dele, se é piriguete não sente frio, e ele vai fazer piriguete sentir frio. Quem entende que eu estou pregando aqui? Agora ele é doido. Quem reconhece que ele tem problema mesmo? Ele fica assim, ó. Eu amo gente doida. É só os doidos que fazem as coisas acontecer. Sabe o que é que os normais falam? A situação tá difícil. Ai, é assim para todo lado. A gente não temos o que fazer. Se Deus nos ouvir, em outubro a gente transformamos o Brasil nas eleições. Aqui, vocês ainda não entenderam que não é um presidente que vai mudar a história desse país? Vocês ainda não entenderam que não é um presidente que manda nesse país? Vocês ainda não entenderam que nós estamos numa monarquia? Vocês não entenderam isso? Eu tenho que vir aqui colocar meu réu primário em risco para fazer vocês entenderem o básico, caramba. Então não é uma eleição que vai mudar nada. É o brasileiro se alinhar com o coração de Deus. Gente, quando a gente conserta com Jesus, Ele começa a dar ideia, Ele começa a usar a gente para curar outras pessoas, Ele começa a melhorar o nosso entorno. E ao invés de você virar um codependente, você vira uma pessoa que você chega e a bênção que está sobre você começa a atingir quem está ao seu redor também. Quem quer ser uma bênção ambulante, hein? O Regis Danese, meu amigo, tem uma música que diz: faz um milagre em mim. É a história do Zaqueu, né? Como Zaqueu, eu falei com o Regis, sua música é maravilhosa, mas ela podia terminar melhor. Faz um milagre em mim não é o melhor final, é faz de mim um milagre. O que você prefere? Ser Lázaro que é ressuscitado ao quarto dia, ou ser a pessoa que fala: Lázaro, sai para fora? Deus plantou recurso em você para você ressuscitar casamentos, ressuscitar adolescentes, ressuscitar famílias, ressuscitar igrejas. Está aí tudo dentro de você, mas você mede o seu valor pela sua conta bancária. Aqui, ó, o que eu ganho? Como que eu vou fazer alguma coisa? Eu não sou nada. Você tem recurso, você tem recurso. Termina bem esse ano entendendo isso. Quinto, quer terminar bem esse ano? Muitas vezes você vai terminar ele sem novidade, mas crendo nas promessas. O que está acontecendo de novo? Nada. 2025 foi um xerox de 24. Cabelo só cresceu e eu pintei, despintei, cortei mas mais nada. Mas você não pode se esquecer das promessas que o Senhor te deu. Sabe como é que as promessas se cumprem? A Bíblia diz que as promessas só se cumprem para aqueles que têm um negocinho que o brasileiro não tem, chama paciência. Eu descobri que todo mundo tem fé, paciência não. Se eu falar aqui, você acredita que Jesus cura um canceroso? Todo mundo vai falar o quê? Sim. Se eu falar Jesus levanta um morto, todo mundo vai falar o quê? Sim. Jesus restaura um casamento, todo mundo vai dizer? Sabe o que nós não temos? É paciência para ver o casamento ser restaurado, paciência para ver o filho voltar para a igreja, paciência. Nós não temos. Não temos. Ei, entre 2026, termine 25 e entre 26, crendo que as promessas vão se cumprir. Você tem que acreditar mais nisso do que na falta de novidade que a sua vida tem. E eu vou falar mais, hein? Você não ter novidade para contar é bom, porque muitas vezes as novidades que eu estou ouvindo, meu Deus do céu, as coisas que as pessoas têm vindo me contar, eu te garanto que milhões aqui fora gostariam de terminar 2025 no 0-0, mas estão terminando tomando de 10. Muitas vezes quando nada está acontecendo, o que é que diz a Cassiane? É porque Deus está trabalhando. Sexto, como terminar bem 2025? Quem sabe você está se sentindo só, mas sempre em boa companhia. A solidão não foi algo que Deus fez para o ser humano. Pela primeira vez na história do Brasil,
a faixa etária adulta do Brasil tem mais gente solteira do que casada. É a primeira vez da história. Foi notícia no Brasil inteiro aí, essas semanas para trás. É a primeira vez da história em que dos 25 anos de idade para cima tem mais gente solteira no Brasil do que casada. Por quê? Porque as pessoas problematizaram relacionamento. Ah não, casar é difícil demais, sustentar um casamento é difícil demais, homem hoje não existe, homem não presta, homem é tudo galinha. Ai, também casar com homem pobre, melhor ficar solteira, eu vou assumir os boletos dos outros. Mulher, ai, vai ver a mulher já tem filho do outro, ou já foi casada, ou o homem já foi casado. Então assim, tantas situações que fazem as pessoas se sentir só. Quem sabe você está aqui assim, quem sabe amanhã, o seu dia de amanhã, daqui a 24 horas, Lucinho, eu não vou para a arena, eu vou passar só. Você pode até tentar, mas você não vai conseguir, porque um crente só, ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sozinho nós não vamos ficar. O último verso de Mateus diz: e eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Porque se você também tem um mozão, mas não tem Jesus, você não está com nada, você está com uma desgraça do seu lado. Porque junta um sem Jesus com o outro sem Jesus, o que vira? Um caçando um jeito de matar o outro. Aí que vem essa maravilha aqui, ó. Sabe por que não tem um monte de gente divorciada hoje? Porque as pessoas hoje nem... Por que explodiu o divórcio na pandemia? Porque o marido teve que ficar em casa e teve que olhar para a mulher teve que encarar o marido o dia inteiro. Ah não tem condições não. Com você? Não, vambora, vamos lá pegar Covid, mas nós vamos divorciar lá no cartório. Eu pego Covid, a gente morre, mas casado com você eu não continuo. Para isso que existe a igreja, gente. Você está aqui, você é uma pessoa sozinha, sozinho. Quantos momentos na minha vida, eu me lembro que eu morei nos Estados Unidos, eu não tinha parente. Sabe quem virou minha família? A igreja lá que me acolheu. Eu estava com eles o dia inteiro. Você tem que deixar a gente cuidar de você. Eu estou aqui falando dos pequenos grupos, estou aqui falando de voluntário, mas não, a gente só pensa no mozão. Quem sabe Deus está querendo te dar amigos também. Você sabia que uma pesquisa mostrou que tem 96% de chance do seu futuro esposo ou esposa sair do meio dos seus melhores amigos? Então quanto mais amigos, maior a sua chance de casar. Quem é seu amigo? O Zé. Nossa, a chance caiu demais. Só tem o Zé? Desculpa se tem alguém que chama Zé aí, tá? Você é um Zé do bem. Quem sabe você está terminando 2025 decepcionada, mas sempre fiel. Escute isso que eu vou falar aqui. Você pode ter sido traído, injustiçado, caluniado, trapaceado, passado para trás em 2025. O que você não pode é pagar na mesma moeda porque fizeram isso com você. Te trataram mal, você vai para a cama deitar, chora, fala com Deus, por quê? Não tem problema, Deus não tem problema nenhum com isso. Gente, eu já vivi os dois lados da moeda. Eu já sofri injustiças e eu já pratiquei a injustiça. Ai, como eu prefiro 10 milhões de vezes mais ser o cara que sofre a injustiça. Que a gente sofra a injustiça, mas nunca pratique. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Que você termine esse ano dizendo: fui passado para trás, fui enganado, mas eu não passei ninguém para trás e não enganei. Alguém quebrou uma aliança comigo, mas eu não quebrei com essa pessoa. Fizeram fofoca de alguém para mim, mas eu não acolhi e não passei essa fofoca para frente. E isso é terminar um ano bem.
É você não se deixar contaminar por esse mar de injustiça e de traição que nos cerca. Está todo mundo indo para lá, você vai para cá. E deixa todo mundo falar. Isso é terminar bem um ano, sendo fiel. Fiel à sua esposa, fiel à sua fé, fiel aos seus pais, fiel à sua casa, fiel à sua nação. Fiel. Oitavo, quem sabe você está terminando o ano sem saber o que fazer, mas conhecendo aquele que tudo sabe. Uma frase bacana que eu ouvi é assim, ó: eu não sei o que o meu futuro tem preparado para mim, mas eu sei quem tem preparado o meu futuro. Você pode não saber o que vai acontecer, mas conhecendo Ele, de verdade, gente, eu vou fazer uma pergunta aqui idiota, mas tem que ser feita. Quem é que acha que Deus é mau? Tá, se Deus não é mau, por que a gente não confia? Porque a gente acha que de alguma maneira Ele vai puxar o tapete da gente. Só que Ele não age assim. O problema é que a gente quer que a nossa história com Deus seja igual o filme da Barbie. As coisas deram certo, aí ficaram melhores ainda, aí melhoraram, aí todo mundo terminou lindo, feliz para sempre. A história no reino de Deus não é assim. Muitas vezes, antes da gente chegar nas águas tranquilas e nos pastos verdejantes, a gente passa no vale da sombra e da morte. Está tudo lá no Salmo 23. Quem entende o que eu estou pregando aqui? Você precisa terminar o ano bem, confiando no caráter do seu Deus. Deus não brinca comigo. Deus não me faz de bobo. Deus não tem prazer em me ver sozinho, ou em me ver sofrendo, ou em me ver sem recursos. Ele não tem prazer nisso. Ele é um Deus abençoador. Será que eu sou um pai melhor do que Deus, gente? Eu quero dar o de bom para os meus filhos, para os meus netos. Será que eu, pecador, sou melhor que Deus? Não. Agora Deus, junto com as bênçãos, sabe o que Ele quer dar para a gente? Caráter. E caráter não vem com presente. Caráter vem quando a gente vence as tribulações. Por isso que a gente tem que confiar. Eu não estou entendendo. Tem uma música do Juliano Som que ele diz: eu não entendo os teus caminhos, mas isso me leva mais perto de ti. E no final o que? Vai valer a pena. Vai valer a pena, porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Nono, para terminar o ano bem, você vai vendo o calendário mudar, mas mudando também. A maior tragédia que pode acontecer no final de ano, você não sabe qual é. Não é terminar o ano sem dinheiro, não é terminar o ano sozinho, não é terminar o ano traído, enganado, doente, não. É terminar o ano igual você começou. Isso é regresso. Sabe o que significa isso? Você caminhou 12 meses numa esteira. Caminhar em esteira é bom, gente, só que no final, sabe onde você chega? Lugar nenhum. E quando eu estou falando disso, eu estou falando de quem você é. É para você olhar para você hoje, comparar você com 30 de dezembro do ano passado e falar assim: eu me tornei menos brigão, eu me tornei uma pessoa mais generosa, eu consegui perdoar fulano, eu consegui ajudar ciclano lá na minha família que não merecia, mas eu fui lá, estendi a mão, participei da vaquinha. Eu consegui mandar um WhatsApp para alguém que estava sumido, chamei essa pessoa de volta para a igreja. Eu consegui me envolver nos departamentos. Isso sim é riqueza. Quem entende o que eu estou pregando aqui? Você está terminando o ano melhor ou pior ou igual? 10º, arrebentado, mas sempre arrependido. De verdade, não tem problema não. Quem sabe você está aqui arrebentada, arrebentado. A sua maquiagem é só um outdoor, a sua fachada. Se encostar assim, desmonta tudo. Os dentes caem dentro da boca. Você apanhou tanto esse ano, foi tão desiludida, você cansou tanto, homem. Você ralou na dor, não chegou em lugar nenhum, e você está arrebentado. Não tem problema.
O nosso Senhor Jesus viveu isso lá no jardim do Getsemane. Ele estava tão arrebentado que a Bíblia diz que ele suou gota de sangue. Mas se você terminar o ano com essa uma única característica aqui, você termina ele bem: arrependido. A minha mulher fala para mim assim: Lucinho, você tem muitos defeitos. Na verdade, eu falo para ela: Pati, eu tenho muito defeito. Eu tenho esse. Porque lucidez é quando você... é autoconhecimento. Quando você sabe os defeitos que você tem, você já está meio caminho de ficar livre deles. Não consegui ainda não, mas pelo menos eu sei. Então, a minha mulher fala assim: você tem muito defeito, mas você tem uma coisa bacana: você não pensa duas vezes para pedir perdão. Para qualquer um, em qualquer lugar. Arrependimento é uma característica. Sabe o que é arrependimento? Eu estou disposto a mudar. Você pode me ensinar que eu quero aprender. Eu não tenho a razão, não sou dono da razão. Eu não sou melhor que ninguém porque eu estou com esse bicho na mão aqui, e porque o povo me chama de pastor. Pode me ensinar. Fui pregar numa igreja outro dia, cheguei na igreja, o pessoal falou comigo: Lucinho, outro dia você fez uma postagem no Instagram que é de um vídeo, é um vídeo de um rapaz aqui da igreja, e ele ficou triste porque você não marcou ele no vídeo. Aí, beleza, eu não vi o rapaz, subi para o púlpito para pregar, falei: abra a Bíblia, gente. Antes de eu pregar, eu queria pedir perdão, fulano, eu usei um vídeo seu, fulano, e não sabia, eu não marquei você, me perdoa. Gente, ninguém mais prestou atenção em nada que eu preguei. Acabou o culto. Que a noção que as pessoas têm hoje, sabe o que é? É que pastores são gente cheia de razão. Aí fizeram corte, fizeram rios, mandou pro Chico, mandou pro demônio, mandou pro Satanás, mandou para um tanto de... Satanás mandou aquilo para tudo quanto é canto. Pastor Lucinho pede perdão de púlpito. Aí os comentários: será que não tinha mais pecado escondido? Será que era só o uso indevido do vídeo? Será que não roubou, não pegou? Hã? De verdade, para mim, se você é uma pessoa que consegue olhar para o outro e falar assim: você me perdoa? Meu bem, eu tenho sido chata. Me perdoa que eu sou chata. Meu bem, você me perdoa? Eu fico caladão assim. Eu não sei conversar com você, mas é porque eu fico remoendo os problemas. Me perdoa, me ensina a conversar mais, para eu me abrir mais. Você está terminando o ano bem se você está fazendo isso. E principalmente se você tem coragem de olhar para Ele e falar assim: Senhor, eu não vivi esse ano como o Senhor queria. Eu pisei na bola aqui, aqui e aqui. O Senhor me perdoa. E eu estou vendo que o Senhor me ama, porque o Senhor já vai me dar uma chance outra chance daqui a 24 horas. Me ajude a melhorar, me ajude a fazer melhor, para eu daqui a 12 meses não ter que viver esse arrependimento aqui. Lucinho, como é que eu faço para eu terminar o ano bem? Convida Ele. Jesus, vem, toma tudo, toma o meu ano todo, leva. E me ajuda a entrar em 2026 para viver uma nova história. E o convite dele é exatamente esse, Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso. Gente, tem alguma coisa que você quer mais do que descanso? Descanso para as nossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo leve.